Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu te fazer algumas perguntas antes de você continuar assistindo este vídeo. E quero que você responda com honestidade, não para mim, porque eu já sei a resposta, mas para você mesmo, lá no fundo do seu coração, onde ninguém mais tem acesso além de você e de mim. Você já chegou ao fim do mês sem saber como ia pagar as contas. Já olhou para a sua situação financeira e sentiu aquele peso sufocante no peito. Aquela sensação de que as coisas nunca vão mudar, de que o buraco é fundo demais, de que não existe saída possível. Você já rezou, chorou, implorou uma resposta, e quando abriu os olhos de manhã, a realidade ainda estava ali. As dívidas na mesma pilha, a pressão no mesmo lugar, o medo circulando na mesma velocidade. Você já sentiu que eu te abandonei, que as promessas que escrevi na minha palavra eram para outras pessoas, não para você, que outras famílias recebem bênçãos, outros casais saem das dívidas, outros filhos meus têm milagres, mas na sua vida parece que o céu ficou em silêncio? Se alguma dessas perguntas acertou um ponto sensível no seu coração agora mesmo, preciso que você entenda uma coisa com absoluta clareza. Eu trouxe você até este vídeo. Não foi o algoritmo, não foi o acaso, não foi coincidência. Fui eu. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. O mesmo que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Eu trouxe você até aqui porque existe algo urgente que preciso te dizer. Algo que não pode esperar mais. Algo que, se você não ouvir hoje, pode custar o que já foi preparado para a sua vida. Existe um milagre financeiro com o seu nome nele. E ele é muito maior do que você jamais imaginou pedir. Muito maior do que suas orações mais corajosas ousaram declarar. Muito maior do que o valor que você tentou calcular naquelas noites de desespero, tentando somar o mínimo necessário para sobreviver. E o que eu preciso que você saiba, o que é urgente demais para ser guardado, é que esse milagre não está a caminho. Ele já foi depositado, já está assinado com minha autoridade no reino espiritual. Já tenho seu nome nele com uma precisão que nenhum banco humano seria capaz de registrar. O problema não é a existência do milagre. O problema é que você está em perigo de deixá-lo passar. E é exatamente para evitar isso que eu estou aqui agora. Eu sei que você está cansado. Eu sei que a luta tem sido longa. Eu sei que existem noites em que você deita e pede que eu faça qualquer coisa, só para aliviar um pouco, e amanhã chega com o mesmo peso de sempre. Eu vi cada uma dessas noites, cada oração que você fez em silêncio, quando ninguém estava olhando. Cada vez que você tentou ser forte na frente dos seus filhos e foi chorar escondido. Cada momento em que você pôs a mão no peito e disse: Senhor, eu não aguento mais. Eu estava presente. Eu ouvi, eu registrei. E é exatamente porque eu ouvi que este vídeo existe. Mas precisamos conversar, precisamos ir fundo, porque o milagre que foi depositado no seu nome está aguardando que você tome uma posição. Que você abra os olhos para o que já foi providenciado, que você remova o que está bloqueando a manifestação, que você haja pelas instruções que eu vou te dar neste vídeo. Há forças espirituais trabalhando ativamente para que você não receba o que já foi preparado. Há uma estratégia do inimigo especificamente desenhada para te manter no ciclo da falta, do desânimo, da resignação. E parte dessa estratégia é exatamente fazer você acreditar que o milagre não vem, para que você pare de esperar, pare de crer, pare de agir pela fé. Não ignore este aviso. Não desligue agora. Não pule. Cada parte deste vídeo foi colocada aqui com um propósito específico. E eu precisei de você aqui hoje para ouvir tudo isso do início ao fim. Porque o que está depositado no seu nome é grande demais para ser recebido com uma fé descuidada.
Antes de continuar, quero que você escreva nos comentários: eu estou pronto para receber meu milagre. Isso é um ato de fé. Isso é você dizendo para o céu e para o inferno que você não vai mais deixar o que é seu passar por você sem ser recebido. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado, não perca, meu querido filho, minha querida filha. Preciso que você entenda algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua situação financeira a partir de agora. Não apenas hoje, a partir de agora. Porque o que eu vou te revelar neste capítulo é uma verdade que existe desde antes da fundação do mundo, mas que só pode ser recebida por aqueles cujos olhos estão abertos para enxergar além do que é visível. No reino dos céus, existe uma contabilidade que funciona de forma radicalmente diferente da contabilidade humana. Quando os homens fazem um depósito, ele depende de saldo, de liquidez, de condições econômicas, de taxas de juros, de crises. Quando eu faço um depósito, quando eu registro no livro eterno a provisão destinada a um dos meus filhos, nada disso se aplica. A minha contabilidade não depende da bolsa de valores, não depende do câmbio, não depende do governo, da inflação, da crise econômica do país ou do estado das finanças globais. O que eu decreto está decretado. O que eu reservo está reservado. E o que eu deposito no nome de um filho meu não pode ser confiscado por nenhuma força desta terra ou das trevas. Isso significa que enquanto você está olhando para o seu extrato bancário e vendo vermelho, existe outro livro, um livro eterno, onde o seu nome aparece ao lado de uma provisão que seus olhos físicos ainda não conseguem ver. O problema, meu filho, minha filha, não é a ausência do depósito. O problema é a diferença de perspectiva entre o que você enxerga com os olhos do corpo e o que existe na realidade do espírito. Você está tentando provar a realidade do depósito olhando para o bolso vazio. Mas isso é como tentar provar que o sol existe olhando para o subsolo. O sol não deixa de existir porque você não está no lugar certo para vê-lo. O depósito não deixa de ser real porque a manifestação ainda está em processo de transição do espiritual para o natural. E eu preciso que você entenda como funciona essa transição, porque ela não é instantânea. Ela obedece a leis espirituais tão precisas quanto as leis físicas que governam o mundo natural. A semente não vira fruto na mesma hora em que é plantada. A criança não nasce no mesmo dia em que é concebida. A casa não fica pronta no mesmo momento em que a planta baixa é desenhada. Há um processo entre a promessa e a manifestação. E esse processo existe não para te fazer sofrer, mas para te preparar. Pensa comigo sobre a história de Abraão. Quando eu me apresentei a ele e disse que ele seria pai de uma nação inteira, que sua descendência seria mais numerosa do que as estrelas do céu. Abraão não tinha sequer um filho. O depósito da promessa já havia sido feito no céu antes que qualquer evidência aparecesse na terra. E os anos foram passando. Sara continuou sem engravidar. O corpo de Abraão foi envelhecendo. Do ponto de vista humano, a situação foi ficando cada vez mais impossível, porque quanto mais o tempo passou, mais improvável biologicamente se tornou a realização do que foi prometido. Mas a palavra diz algo extraordinário sobre Abraão. Ele creu contra toda a esperança.
Mesmo quando tudo ao redor gritava impossível, mesmo quando o corpo dizia tarde demais, mesmo quando os anos empilhavam evidências contra a promessa, Abraão escolheu acreditar no que eu disse mais do que no que ele via. E o depósito que havia sido feito no céu anos antes se manifestou no plano terreno quando Isaque nasceu. Você está vivendo esse mesmo momento agora. O depósito foi feito, a provisão foi reservada, a bênção financeira com o seu nome está aguardando manifestação. Mas ela ainda está no processo de transição, e esse processo exige de você o mesmo que exigiu de Abraão. A disposição de continuar crendo quando tudo ao redor diz que não tem mais jeito. Mas por que você ainda não viu? Porque o depósito existe e a manifestação demora. Há várias razões, e ao longo deste vídeo vamos falar sobre cada uma delas com profundidade. Mas já deixa eu te adiantar a mais importante, porque em algum momento do caminho você começou a medir a minha fidelidade pelo tamanho do seu problema. Você começou a calcular se eu poderia ou não poderia, se eu queria ou não queria, baseado no que estava acontecendo ao redor, e não no que eu disse na minha palavra. Quando você faz isso, acontece algo no espiritual que bloqueia o fluxo do que já foi depositado. Não porque eu te puna por duvidar, porque eu entendo a fragilidade humana e tenho compaixão dela. Mas porque a fé é a chave que abre o que já foi reservado. Pensa numa chave de cofre. O dinheiro está dentro do cofre. Ele é real, ele existe, ele está lá. Mas sem a chave, a porta permanece fechada. A fé não cria o que já existe. Ela abre o acesso ao que já foi depositado. E tem mais um motivo pelo qual o processo demora. Eu tenho um timing perfeito. E o timing de Deus raramente coincide com a urgência humana, porque eu enxergo o que você não consegue ver. Eu sei o que está à frente. Eu conheço o cenário completo de uma história que você só está vivendo capítulo por capítulo. Quando Lázaro estava doente, os irmãos me chamaram com urgência, mas eu esperou. Esperou além do ponto em que, do ponto de vista humano, ainda havia esperança. Lázaro estava morto havia 4 dias quando eu cheguei. E foi exatamente naquele momento, aparentemente impossível, que o milagre se manifestou de uma forma que ninguém jamais esqueceu. O milagre que está depositado no seu nome pode estar nesse estágio agora. Pode parecer que já passou do prazo. Pode parecer que já é tarde demais. Mas é exatamente no ponto Lázaro, quando a situação ultrapassou o que qualquer solução humana poderia resolver, que eu me especializo em aparecer e fazer o que só eu sei fazer. Há ainda outra razão pela qual o milagre não se manifestou completamente ainda. Ele é grande demais para uma chegada imediata sem preparação. Um milagre pequeno aparece rapidinho, porque não exige muito do vaso que vai recebê-lo. Mas o que eu preparei para você é tão fora da sua capacidade atual de imaginar, tão acima do nível em que você está hoje, que chegar sem preparação seria como colocar 100 litros de água num copo de 200 mililitros. Vai transbordar tudo antes de servir. Por isso, o processo que você está vivendo não é castigo nem abandono. É eu aumentando o tamanho do seu recipiente para que, quando a provisão chegar, você seja capaz de recebê-la, administrá-la e multiplicá-la. Então, meu filho, minha filha, antes de seguirmos em frente, quero que você faça algo agora mesmo. Quero que você respire fundo. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração. E quero que você diga em voz alta, com toda a fé que tem dentro de você, mesmo que pareça pequenininha: eu creio que o depósito foi feito, eu creio que o meu nome está nele, e eu escolho confiar no timing de Deus, mesmo sem ver ainda. Esse é o primeiro passo, e ele já está abrindo algo no espiritual que vai se manifestar no natural. Meu amado filho, minha amada filha, preciso te contar algo que pode mudar completamente a forma como você tem interpretado os últimos dias, semanas e meses da sua vida.
Porque há algo que muitas pessoas não percebem, e essa falta de percepção custa caro no espiritual. Eu tenho falado com você, constantemente, persistentemente, com paciência de pai que não desiste do filho. Eu tenho enviado sinais, deixado pistas, apontado caminhos, e você, muitas vezes, deixou tudo isso passar sem reconhecer que era eu. Isso não é uma acusação, é uma explicação, porque o mundo em que você vive é muito barulhento. A pressão das contas cria um ruído interno tão ensurdecedor que fica quase impossível ouvir a voz suave e mansa que fala no silêncio do coração. A ansiedade sobre o amanhã ocupa tanto espaço na sua mente que a mensagem que eu estou mandando hoje fica abafada embaixo de camadas de preocupação. E é exatamente por isso que eu estou usando este vídeo agora. Porque às vezes eu preciso falar mais alto do que o sussurro para que você preste atenção ao que realmente importa. Mas quero que a partir de hoje você aprenda a reconhecer como eu falo. Porque os sinais vão continuar chegando e o próximo pode ser exatamente o que vai mudar tudo. O primeiro sinal que eu tenho enviado é o desconforto com a sua situação atual. Esse incômodo profundo que você sente, essa inquietação que não deixa você se acomodar na pobreza, esse peso que surge toda vez que você pensa que as coisas vão ficar assim para sempre. Isso não é ansiedade patológica sem propósito. Isso sou eu te movendo por dentro. É o meu espírito em você dizendo: isso não é o seu destino final. Você foi feito para mais do que isso. Não se assente aqui. O desconforto é minha forma de te impedir de aceitar como permanente aquilo que eu planejei que fosse transitório. Quando você sente esse desconforto, em vez de lutar contra ele ou tentar adormecê-lo com distrações, reconheça: esse sou eu te chamando para não desistir. O segundo sinal são as portas que se abriram e você não entrou. Meu filho, minha filha, quantas oportunidades passaram pela sua vida nos últimos meses que você deixou passar? Não por falta de capacidade, mas por medo, por insegurança, por achar que não era capaz, que não era o momento certo, que você precisava se preparar mais antes de agir. Eu coloquei pessoas na sua frente que podiam abrir caminhos para você. Apresentei ideias que vieram diretamente da minha presença no seu espírito. Aquelas ideias que chegam de repente, que parecem grandes demais, que assustam pela possibilidade que carregam. Coloquei propostas no seu caminho que pareciam pequenas, mas eram o início de algo grande. E o inimigo sussurrou: e se não der certo? E você ficou parado. Mas saiba, eu não desisti de você. Eu já está abrindo novas portas. E desta vez, eu preciso que você as reconheça quando aparecerem. O terceiro sinal são as pessoas que eu coloquei no seu caminho. Eu falo através de vasos humanos. Às vezes minha voz chega através de um amigo que te deu um conselho que você ignorou, achando que era só a opinião dele. Às vezes chega através de um familiar que te ofereceu uma oportunidade e você não levou a sério. Às vezes chega através de um estranho que disse algo numa conversa casual que ficou ecoando dentro de você por dias sem que você entendesse por quê. Isso não é coincidência. Sou eu usando um vaso humano para te entregar uma mensagem que precisava de um rosto, de uma voz, de uma forma concreta para que você pudesse recebê-la. E muitas das vezes, a bênção que está depositada no seu nome vai chegar precisamente através de alguém que eu já colocou, ou que vai colocar no seu círculo de relacionamentos. Preste atenção nas pessoas. Preste atenção nas conversas. Nem tudo é papo furado. Às vezes, é minha voz usando um idioma que você consegue ouvir. O quarto sinal são os sonhos e os pensamentos que chegam nos momentos mais inesperados. Você sabe de quais estou falando. Aqueles sonhos onde você vê uma vida diferente.
abundância, saída, uma casa diferente, uma situação financeira que respira. Aqueles pensamentos que chegam de manhã cedo, ainda no silêncio do amanhecer, sobre algo que você poderia fazer de diferente, sobre uma mudança que poderia acontecer. Aquelas visões que passam pela sua mente quando você está orando e que parecem grandes demais para serem reais. Esses sonhos não são ilusão. Esses pensamentos não são apenas o cérebro produzindo conteúdo aleatório. São eu te mostrando, em imagens, em impressões, em ideias, o que já está depositado no seu nome. São vislumbres do que está por vir, para que você continue crendo enquanto aguarda a manifestação no plano físico. O quinto sinal são as coincidências que não são coincidências. Aquele versículo que apareceu na sua frente exatamente no dia em que você mais precisava. Aquela pregação que tocou no ponto exato da sua dor. Aquele encontro inesperado com alguém que disse a coisa certa no momento certo. Aquela mensagem que chegou no WhatsApp quando você estava no fundo do poço. Eu sei os caminhos que a minha palavra precisa percorrer para chegar até você, e eu uso cada canal disponível. Nada do que te alcança no coração é acidente. E o sexto sinal, e esse é o mais poderoso de todos, é a paz inexplicável que você sente em determinados momentos, mesmo no meio da crise. Aquela calma que não tem lógica. Aquela tranquilidade que chega quando você para tudo e ora com sinceridade. Quando você liga o louvor e algo se aquieta dentro de você, quando você chega diante de mim exausto e de alguma forma sai menos pesado do que entrou. Isso não é autoconvencimento. Isso não é você se enganando. Isso é o meu espírito te confirmando com a linguagem mais profunda que existe, a linguagem da paz interior. Eu estou no controle. O depósito foi feito. O milagre está a caminho. Não tenha medo. Essa paz é o maior sinal de todos, porque ela vem de uma fonte que nenhuma circunstância, por mais devastadora que seja, consegue secar. Mas preciso ser honesto com você, porque o amor verdadeiro é honesto mesmo quando dói. Você tem ignorado esses sinais, não por maldade, não por rebeldia deliberada, mas por cansaço, por dúvida acumulada, por anos de espera que foram erodindo a sensibilidade espiritual. E esse padrão de não reconhecer os sinais que eu envio é exatamente o que o inimigo precisa para manter o bloqueio no lugar. Porque enquanto você não reconhece os sinais, você não age sobre eles. E enquanto você não age, o depósito permanece aguardando no espiritual, sem cruzar para o natural. A partir de hoje, isso muda. A partir de hoje, você começa a olhar para os acontecimentos da sua vida com outros olhos. Os olhos de quem sabe que tem um pai ativo, que está falando constantemente, que está movendo coisas no invisível para que o visível mude. Porque o próximo sinal que eu enviar pode ser a porta que vai mudar tudo. E eu preciso que você esteja acordado o suficiente para reconhecê-la e entrar por ela sem hesitar, sem deixar o medo ganhar mais uma vez. Escreva nos comentários. Eu reconheço os sinais de Deus na minha vida, meu querido filho, minha querida filha. O que eu vou te dizer neste capítulo é algo que muitas pessoas preferem não ouvir. É mais confortável fingir que não existe uma batalha espiritual acontecendo ao redor da sua vida financeira. É mais fácil acreditar que os problemas são só problemas, que a falta é só falta, que as coisas não mudaram porque é assim mesmo, ou eu nasci pobre mesmo, ou a vida é difícil para todo mundo. Mas eu preciso que você entenda a verdade toda, sem filtro. Porque você não vai conseguir vencer uma batalha que não sabe que está travando. Existe um adversário real. Existe uma oposição espiritual real e organizada. E ele sabe de algo sobre você que você mesmo ainda não compreendeu completamente. O inimigo sabe do milagre financeiro que está depositado no seu nome. Pensa comigo na história de Moisés.
Antes de Moisés ter consciência do seu chamado, antes de ele ter sequer a maturidade para entender o que estava no coração de Eu para ele, o faraó já estava decretando a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino. Por quê? Porque havia uma palavra profética sobre aquela geração que o reino das trevas tinha acesso. O inimigo sabia que alguém naquele grupo de bebês carregava um chamado capaz de libertar uma nação inteira da escravidão. Ele não sabia exatamente qual era, mas sabia que havia algo ali poderoso o suficiente para ameaçar seu reino. Então o ataque veio antes mesmo que a pessoa a ser atacada soubesse do seu próprio destino. O mesmo padrão se repete com José, filho de Jacó. Quando José começou a ter sonhos sobre sua posição de autoridade e seu futuro de liderança, o que aconteceu imediatamente? Seus próprios irmãos, tomados por uma força que ia muito além do ciúme natural, planejaram sua morte. Depois mudaram de ideia, mas o venderam como escravo para mercadores que iam para o Egito. José foi falsamente acusado pela mulher de Potifar. Foi jogado na prisão. E se você observar de fora, parece que o inimigo estava vencendo. Parece que os sonhos de José foram completamente destruídos. Parece que a promessa não sobreviveu ao ataque. Mas o que realmente estava acontecendo? O inimigo tentava com toda a força impedir a manifestação de um milagre que já estava gravado no céu com autoridade divina. E não conseguiu, porque o que eu deposito, ninguém consegue confiscar. Agora preciso que você aplique isso à sua própria vida. E que aplique com seriedade, sem minimizar o que estou dizendo. O inimigo também sabe do milagre que está depositado no seu nome. Ele sabe porque tem acesso ao realme espiritual, não com a autoridade que eu tenho, mas com a esperteza de quem tem milhares de anos de prática em estudar padrões, em observar vidas, em identificar onde existe potencial de transformação poderosa. E ele sabe que quando a sua provisão financeira se manifestar, não vai ser apenas uma conta que vai ser paga. Vai ser uma família que vai ser restaurada. Vai ser uma linhagem que vai ser quebrada de um ciclo de pobreza que dura gerações. Vai ser um testemunho que vai convencer outros que também estão no desespero de que o meu poder é real e que funciona para pessoas comuns como você. Vai ser um recurso que vai fluir para o meu reino e financiar coisas que têm valor eterno. Vai ser uma plataforma de fé que vai afetar centenas, talvez milhares, de outras vidas. E é exatamente por isso que o ataque à sua vida financeira tem sido tão intenso e tão persistente. Ninguém ataca o que não tem valor. O inimigo não gasta energia com quem não representa a ameaça. Então, quero que você olhe para a batalha que tem sido a sua vida financeira com novos olhos. Não como evidência de que eu te abandonou, não como prova de que você não merece bênção, mas como confirmação de que o que está guardado no seu nome é tão poderoso e tão valioso que o inimigo está com medo de você recebê-lo. As estratégias que ele usa contra você são específicas, calculadas e personalizadas. A primeira é a dívida acumulada. Não apenas a financeira, mas a dívida emocional e psicológica de sentir que você deve algo ao mundo, que está atrasado na vida em relação aos outros, que perdeu tempo que não vai voltar, que está tão atrás que seria preciso um milagre impossível para chegar onde deveria estar. Essa dívida emocional paralisa mais do que qualquer boleto em atraso, porque ela ataca a raiz da fé, que é a crença de que você pode ser diferente, de que a sua história pode mudar. A segunda estratégia é a da distração constante. Ele te mantém tão ocupado sobrevivendo que você não tem tempo nem energia para buscar minha face com profundidade, para orar de verdade, para ler minha palavra e encontrar as instruções específicas que eu tenho dado para a sua situação. Quando você está no modo de sobrevivência constante, apagando um incêndio atrás do outro, correndo atrás de um problema e caindo em outro,
Você está exatamente onde o inimigo quer. Reativo em vez de proativo, apavorado em vez de posicionado, correndo atrás dos problemas, em vez de caminhar à frente deles com a autoridade de filho de Deus. A terceira estratégia é a da comparação dolorosa. Ele te mostra a vida dos outros, a prosperidade dos outros, as conquistas dos outros, as fotos de viagem, as casas novas, os carros, as comemorações. E enquanto você olha para tudo isso, ele sussurra no seu ouvido. Viu? Deus abençoa os outros. Você não é especial. O que te faz pensar que o milagre vai vir para você especificamente? E quando você cai nessa armadilha, você começa a questionar não só a minha bondade em geral, mas o meu amor por você em particular. E esse questionamento vai corroendo lentamente a fé que é a chave de acesso ao que já foi preparado. A quarta estratégia, a mais sutil de todas e por isso a mais perigosa, é a da resignação progressiva. Depois de anos de luta, de orações que pareceram não chegar a lugar nenhum, de tentativas que não deram o resultado esperado, de esperanças que não se concretizaram, chega um momento em que o cansaço começa a falar mais alto do que a fé. E você começa, bem devagarzinho, a ajustar suas expectativas para baixo. Começa a pensar, talvez seja para ser assim mesmo. Talvez eu não deva pedir tanto. Talvez eu precise aceitar minha situação e parar de esperar por milagres que não chegam. E essa resignação suave, esse desistir gentil, é a maior vitória que o inimigo pode conseguir sobre você. Não destruir você de uma vez, mas te convencer a aceitar permanentemente muito menos do que eu preparei. Mas eu vim te acordar para isso agora, porque o ataque que você está sofrendo é a prova de que há algo valioso a ser protegido. E o fato de que você ainda está aqui, ainda assistindo, ainda buscando, isso é a prova de que não conseguiram te matar por dentro completamente. Ainda há fé viva dentro de você, e eu vim alimentá-la hoje, porque o inimigo não vai ganhar. Não enquanto você estiver conectado a mim, não enquanto você escolher crer no que eu disse mais do que no que a situação mostra. Não enquanto você se recusar a trocar o que eu prometi pelo conforto frio de uma rendição disfarçada de maturidade. O milagre foi depositado. O inimigo sabe disso. E agora você também sabe. E esse conhecimento muda tudo. Meu amado filho, minha amada filha, existe uma pergunta que mora no fundo do coração de muitos dos meus filhos e que poucos têm coragem de pronunciar em voz alta, porque parece arrogante demais ou ingênua demais, dependendo de como você está se sentindo no momento. Mas ela está lá, persistente, às vezes silenciosa, mas nunca completamente calada. Por que eu? Por que Deus escolheria justamente a mim para um milagre tão grande? O que há de especial em mim que justifique uma provisão extraordinária? Eu quero responder essa pergunta agora, com verdade, com profundidade, não com respostas prontas de livro de autoajuda espiritual, mas com a intimidade de um pai que conhece cada detalhe da história do filho com quem está falando. Primeiro, e isso é fundamental, você precisa entender como funciona a minha lógica de escolha, porque ela é radicalmente diferente da lógica humana. Os homens escolhem baseados em mérito visível, em capacidade comprovada, em histórico de desempenho, em aparência de competência. Eu não. Nunca foi assim que eu operei, e nunca vai ser. Quando eu escolhi Davi para ser rei de Israel, Samuel chegou à casa de Jessé, olhando para os filhos, e o primeiro que viu, Eliabe, era alto, forte, impressionante. E Samuel pensou, certamente este é o ungido do Senhor. Mas eu disse a ele, não olhes para a sua aparência, nem para a sua altura. Eu o rejeitei, porque não é o que o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. E Davi, o mais jovem,
o que nem foi chamado para a cerimônia, o que estava no campo cuidando de ovelhas, enquanto os irmãos se apresentavam, esse foi o escolhido. Quando eu precisei de um líder para enfrentar os midianitas que estavam aterrorizando Israel, eu me apresentei a Gedeão, que estava escondido debaixo de uma prensa de azeite, com medo, tremendo, literalmente se ocultando do inimigo. Ele se descreveu como o menor da sua família, da menor tribo de Israel. E eu o chamei de valente guerreiro, não porque ele fosse naquele momento um guerreiro valente, mas porque eu via quem ele se tornaria quando a minha unção viesse sobre ele. Eu não escolho pelo que a pessoa é, escolho pelo que a pessoa será quando minha graça operar sobre ela. Então, quando eu digo a você que fui eu quem te escolheu para receber essa provisão extraordinária, não estou dizendo que você é perfeito. Não estou dizendo que você nunca errou, que sua fé nunca oscilou, que você sempre fez tudo certo. Estou dizendo que eu olhei para o seu coração, o coração real, o coração que existe nos lugares que você não mostra nem para as pessoas mais próximas. E eu vi algo que me move, e eu quero te dizer o que eu vi. Eu vi o quanto você ama sua família. Vi a dor silenciosa que você carrega quando não consegue dar aos seus filhos o que eles precisam. Vi a angústia de quem quer prover e está limitado. Vi as vezes que você abriu mão de coisas suas para que outros ao redor não sofressem. Vi o quanto você protege as pessoas que ama mesmo quando está no limite das suas próprias forças. Esse amor profundo, esse amor que não desiste mesmo quando cansa, é sagrado para mim. É o tipo de coração sobre o qual eu gosto de construir provisão. Porque você não vai usar o que vem para você mesmo apenas, você vai abençoar outros. Eu também vi a sua fé resistente, não uma fé perfeita, mas uma fé que não conseguiu ser completamente apagada. Mesmo nas suas piores noites, mesmo quando a situação parecia absolutamente sem saída, você ainda chegou diante de mim, ainda orou, talvez com raiva, talvez com desespero mais do que com confiança, talvez mais com reclamação do que com adoração. Mas você chegou, você não cortou a conexão, e isso, para mim, é extraordinário. Porque há muita gente que passa muito menos do que você passou e abandona completamente. O fato de você ainda estar aqui, ainda buscando, ainda crendo apesar de tudo, isso diz algo muito importante sobre o que está dentro de você. Eu vi o seu propósito, e ele vai muito além de você mesmo. A provisão que está depositada no seu nome não é apenas para que você viva confortavelmente. Não é apenas para que suas dívidas sejam quitadas. Há um propósito maior envolvido. Há vidas que dependem da sua restauração. Há uma função que você tem no meu reino que só pode ser cumprida com o nível de recursos que está a caminho. Quando eu coloco provisão extraordinária na vida de alguém, é porque há um propósito extraordinário envolvido, e o propósito precede a provisão. E há uma última razão pela qual eu te escolhi, e essa pode ser a mais inesperada de todas, porque você passou pelo que passou. As dificuldades que você enfrentou não foram acidente nem abandono, foram escola. Cada dívida, cada privação, cada momento de humilhação financeira, cada noite de desespero foi moldando em você algo que não se constrói de outra forma. Um caráter que será necessário para sustentar o que está por vir. José não teria sido capaz de administrar o Egito com sabedoria, misericórdia e eficiência se não tivesse passado pela escravidão e pela prisão. A experiência da falta ensinou a ele o valor da provisão, deu a ele empatia genuína por outros que sofriam. Formou nele uma dependência de eu que nenhuma escola da elite egípcia poderia ter construído. E quando ele chegou ao palácio, ele estava pronto, não apesar do processo, mas por causa dele. O que você viveu até agora não foi desperdício, foi preparação.
E o que está saindo desse processo é alguém capaz de receber e administrar um nível de provisão que a versão de você que entrou nesse processo não teria conseguido sustentar. Você foi escolhido. O depósito tem o seu nome. E agora eu preciso que você receba essa verdade, não apenas com a mente, mas com o coração inteiro. Escreva nos comentários: eu fui escolhido por Deus para receber. Meu querido filho, minha querida filha. Chegamos a um dos momentos mais importantes deste vídeo, e eu preciso que você ouça o que vou dizer agora com o coração completamente aberto e sem defesas. Sem a armadura que você coloca quando sente que vai receber crítica. Sem o escudo automático que levanta quando parece que alguém vai apontar os seus erros, porque o que eu vou falar agora não vem para te condenar, vem para te libertar. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Se o depósito foi feito, se você foi escolhido, se os sinais têm sido enviados, se o inimigo sabe e está trabalhando para te bloquear, então a pergunta que precisa ser respondida com honestidade total é: o que está atrasando a manifestação? Por que o milagre ainda não se revelou completamente no plano físico? Há bloqueios reais, bloqueios identificáveis, bloqueios que, uma vez reconhecidos, podem ser removidos. E a remoção de cada um deles abre um pouco mais o fluxo do que foi depositado. O primeiro bloqueio é a dúvida que se disfarça de prudência. Existe uma linha muito fina, e o inimigo é especialista em apagar essa linha entre a sabedoria saudável e a incredulidade paralisante. A prudência genuína diz: vou orar, vou buscar conselho, vou verificar se essa decisão está alinhada com a palavra de Deus. A incredulidade disfarçada diz: melhor não arriscar. E se não der certo? E se eu me iludir de novo? E se eu sair do lugar seguro e piorar a situação? E no final, você fica parado, fica no mesmo lugar, porque a dúvida travou a ação, e sem ação, o depósito fica aguardando. A fé que manifesta milagres não é fé que espera a certeza para agir. É fé que age antes da certeza e encontra a certeza no caminho. Pedro não sentiu que podia andar sobre as águas antes de sair do barco. Ele saiu do barco e então experimentou o impossível. Abraão não sabia para onde ia quando saiu de Ur. Ele foi, e eu fui revelando o caminho passo a passo. A manifestação do que está depositado no seu nome vai exigir que você haja antes de sentir seguro, que você mova antes de ver o caminho completo, que você dê o passo antes de ter a garantia. O segundo bloqueio é o não perdão. Eu sei que isso dói de ouvir, mas há situações em que a razão pela qual a bênção financeira está represada não tem a ver com dinheiro, tem a ver com um coração que ainda está amarrado a uma mágoa, a uma traição, a uma injustiça que foi cometida contra você, por alguém da família, por um sócio que te enganou, por alguém que te prejudicou financeiramente de forma deliberada ou não. E esse rancor, mesmo que você tente não pensar nele, cria uma parede no espiritual que bloqueia o fluxo da minha provisão. Não porque eu esteja te punindo por não perdoar, mas porque o não perdão mantém o seu coração preso ao passado. E a bênção que eu preparei para você está no futuro. Você não consegue caminhar em direção ao que está à frente quando está com o coração voltado para o que ficou para trás. O perdão não é você dizer que o que fizeram foi certo. É você dizer que não vai mais deixar o erro de outra pessoa determinar o tamanho da bênção que você recebe. É você soltar a âncora que te prende onde você está. O terceiro bloqueio é a confissão negativa. O que você fala sobre a sua situação tem poder espiritual, muito mais poder do que o mundo secular reconhece. Quando você acorda e diz: estou sempre no vermelho, nunca tenho dinheiro suficiente, as coisas nunca melhoram para mim, eu sou azarado,
Você está usando a capacidade criativa da fala que eu coloquei no ser humano ao fazê-lo à minha imagem e semelhança. E está usando essa capacidade para confirmar, reforçar e convidar a realidade que o inimigo quer que você habite permanentemente. A mudança na confissão não é fingimento, não é você mentir sobre a situação. É você escolher falar da sua situação do ponto de vista do que eu disse sobre ela, e não apenas do ponto de vista do que o problema parece dizer. Existe uma diferença enorme entre estou no desespero financeiro e não há saída, e estou passando por um momento difícil, mas Deus já preparou a minha saída e ela está chegando. As duas frases descrevem o mesmo momento, mas apenas uma delas está alinhada com o que foi depositado no seu nome, e apenas uma delas cria o ambiente espiritual certo para a manifestação. O quarto bloqueio é a desobediência às instruções específicas que eu tenho dado. Às vezes, o milagre não está bloqueado por falta de fé. Está bloqueado por falta de obediência. Eu disse para você perdoar, e você ainda está segurando a mágoa. Eu disse para você dar de alguma forma, mesmo na escassez, e você reteve com medo de que o pouco que tem diminua ainda mais. Eu disse para você iniciar aquele processo, dar aquele passo, tomar aquela decisão, e você ficou esperando que o céu fizesse tudo enquanto você ficava parado. Há um princípio no meu reino. Eu movo o que você move. Quando você age em obediência, eu age em provisão. Quando você fica parado esperando que eu faça tudo, eu fico esperando que você faça o que é da sua parte. O quinto bloqueio é a ingratidão pelo que já existe. Eu sei que parece pouco. Eu sei que comparado ao que você precisa, o que você tem parece irrelevante. Mas existe um princípio no meu reino que é lei. Quem é fiel no pouco, recebe o muito. E a gratidão genuína, não a gratidão forçada e mecânica, mas a gratidão de quem genuinamente reconhece que até o ar que respira é presente de Deus, cria um campo espiritual de atração para a provisão que está aguardando manifestação. Quando você reclamar da situação, você fecha. Quando você agradecer apesar da situação, você abre. E eu sei que é difícil agradecer quando tudo está pesado, mas é exatamente no momento difícil que a gratidão tem mais poder, porque gratidão em meio à adversidade é fé em ação. É você dizendo para mim com o coração, eu sei que tu és bom mesmo quando não consigo ver claramente. Eu sei que a tua mão está sobre a minha vida mesmo quando não sinto. E o sexto bloqueio, o mais delicado de todos, é o medo inconsciente do que vem depois do milagre. Parece contraditório, mas é real. Às vezes, as pessoas bloqueiam a própria bênção porque, no fundo, têm medo de recebê-la. Medo de não saber administrar. Medo de que mude os relacionamentos. Medo de se destacar e ser alvo de inveja. Medo de falhar em público se a situação mudar e depois piorar de novo. E esse medo, que raramente é consciente, opera no espiritual como uma barreira que você mesmo colocou. A boa notícia é que cada um desses bloqueios pode ser removido. Nenhum deles é permanente, nenhum é maior que a minha vontade de te abençoar. E agora que você os conhece pelo nome, você pode agir com oração, com decisão, com obediência, com perdão, com gratidão, com coragem de receber o que foi depositado. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. Não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha.
Quero te levar agora a uma jornada pelas histórias de 3 homens que conheceram de perto o que é esperar por um milagre que parecia absolutamente impossível. 3 homens que, em momentos diferentes da história humana, se encontraram em situações financeiras, familiares e existenciais que teriam feito qualquer pessoa razoável desistir de tudo, incluindo de mim. 3 homens que não eram super-heróis espirituais, que cometeram erros, que duvidaram, que sofreram de verdade, e que mesmo assim receberam de mim provisão tão extraordinária que as histórias deles foram escritas para sempre na minha palavra. Não como exemplos de perfeição, mas como mapas do caminho que leva do impossível ao possível quando eu estou envolvido. E o que eu quero que você entenda é que o que aconteceu com eles não foi caso único, foi o padrão de como eu opero. E esse mesmo padrão está operando na sua vida agora. Vamos começar com Abraão. Quando eu chamei Abraão para sair de Ur dos Caldeus, ele tinha tudo o que qualquer homem da sua época poderia razoavelmente desejar. Família estabelecida, terra conhecida, raízes profundas, identidade cultural definida. E eu cheguei e disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sem endereço, sem mapa, sem garantia visível. Apenas minha palavra e a exigência de que ele confiasse no que eu havia dito mais do que no que havia deixado para trás. E Abraão foi. Isso não significa que ele nunca duvidou ao longo do caminho. A história de Agar e Ismael prova que em algum momento ele achou que talvez precisasse ajudar minha promessa a se cumprir com recursos humanos. Mas o que diferenciou Abraão não foi a ausência de erros, foi a recusa em desistir de mim quando errou. Cada vez que ele vacilou, ele voltou ao altar. Cada vez que se afastou um pouco, ele construiu um novo lugar de encontro comigo. E quando chegou o momento mais radical de obediência, quando eu pedi que ele oferecesse Isaque, o filho da promessa, em sacrifício, Abraão obedeceu. Não porque não amava o filho, mas porque amava a mim mais do que amava a bênção. E foi exatamente naquele ponto de obediência radical que eu revelei que a provisão já estava garantida. O carneiro estava no arbusto antes mesmo de Abraão levantar a faca. O que Abraão tem a ver com você? O princípio que governou a vida dele é o mesmo que vai governar a manifestação da sua provisão. Obediência antes da evidência. Confiança antes da confirmação. Movimento antes da garantia. Você vai precisar, em algum momento próximo, agir sobre o que eu disse antes de poder provar que vai funcionar. E quando você fizer isso, vai descobrir que eu já havia preparado a provisão antes mesmo que você chegasse ao ponto de agir. Agora vamos a José. A história de José é possivelmente a mais dramática de toda a Escritura, quando se trata de queda financeira e social, seguida de restauração extraordinária. Ele era o filho favorito de Jacó, carregava um chamado profético revelado por sonhos dados por mim, tinha um futuro promissor garantido pelo próprio Deus. E em questão de dias, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, transportado para um país completamente estranho, sem idioma próprio, sem família, sem nada além do chamado que ele carregava dentro de si. Depois, quando parecia que a situação estava melhorando, quando Potifar, seu patrão, reconheceu a unção sobre José e o colocou para administrar toda a sua casa, veio a armadilha de Potifar. Uma acusação falsa, a prisão, novamente o nada, novamente o chão, novamente o lugar onde qualquer visão de futuro parecia uma piada cruel de um destino injusto. Mas a minha palavra registra algo extraordinário sobre cada fase dessa descida. E o Senhor estava com José. Na escravidão, eu estava lá, e fiz com que tudo o que José tocasse prosperasse na casa de Potifar. Na prisão, eu estava lá, e fiz com que o carcereiro confiasse a ele a administração dos outros presos.
Em cada ponto mais baixo, minha presença não se retirou. Meu favor não desapareceu. Meu propósito não foi cancelado. E José, e este é o ponto que eu quero que você veja com cuidado, não usou seu tempo de espera apenas para sofrer. Ele serviu onde estava. Exerceu seus dons, mesmo sem plataforma visível. Permaneceu íntegro, mesmo quando a situação parecia punir a integridade. Continuou sendo fiel às minhas instruções, mesmo quando isso não trouxe recompensa imediata. E quando chegou o momento certo, o momento que apenas eu sabia que estava chegando, José saiu da prisão para o palácio em um único dia. De prisioneiro a segundo, no comando do Egito. De nada a tudo. Da falta à abundância capaz de salvar nações inteiras. O que José tem a ver com você? Que o seu tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. Que eu estou com você em cada fase, não apenas quando as coisas estão subindo, mas especialmente quando estão descendo. Que a saída do seu período de prisão pode chegar com uma rapidez que vai surpreender até você mesmo. E que a forma como você usa o tempo de espera, se você vai servir onde está, exercer os dons que tem, permanecer íntegro, continuar fiel, vai determinar o nível de autoridade com que você vai administrar o que está por vir. E agora, vamos a Jó. A história de Jó é a mais radical de todas, quando se trata de perda total, seguida de restauração dupla. Jó era um homem próspero por todos os padrões da sua época. Rebanhos imensos, família numerosa, saúde, reputação impecável, posição social estabelecida. A minha palavra o descreve como o maior de todos os orientais. E em um único dia, em questão de horas, perdeu tudo. Os filhos morreram. O gado foi destruído. A saúde foi atacada a ponto de ele se sentar no meio dos cacos de cerâmica e raspar as feridas do próprio corpo. E a mulher, a única que ficou, disse: amaldiçoa a Deus e morre. E os amigos chegaram, os famosos amigos de Jó, que passaram dias e dias argumentando que ele havia pecado, que estava colhendo o que havia plantado, que Deus não era injusto e, portanto, Jó devia ter feito algo errado para merecer aquilo tudo. E Jó lutou, Jó reclamou, Jó questionou, com força, com dor, com uma honestidade que poucos têm coragem de trazer diante de mim. Ele disse que sua situação era injusta, que ele não entendia, que queria que eu viesse e explicasse o que estava acontecendo. E sabe o que eu fiz? No final, eu disse que Jó havia falado certo sobre mim e que os amigos não, porque a reclamação honesta de Jó era um diálogo real comigo. A argumentação dos amigos era teologia barata, que tentava caber meu agir nos seus esquemas limitados de entendimento. E quando Jó orou pelos amigos, quando ele, no meio de toda a sua perda, intercedeu por outros, eu restaurei tudo o que havia perdido, em dobro. O dobro dos bois, o dobro dos camelos, o dobro das ovelhas, o dobro da provisão, uma vida mais longa, novos filhos, nova prosperidade. O que Jó tem a ver com você? Que a sua restauração não vai ser apenas de volta ao ponto onde você estava antes das dificuldades, vai ser para além desse ponto. Que você pode reclamar comigo? Eu prefiro a sua dor honesta ao seu silêncio distante. Que quando você, mesmo no meio da sua situação, encontra força para interceder por outros e para se manter conectado a mim, eu viro tudo. Abraão, José, Jó. 3 caminhos diferentes, 3 processos diferentes, mas o mesmo resultado. Quem não desiste de mim no processo, recebe de mim no resultado. E esse é o padrão que está sendo aplicado à sua vida agora. Escreva nos comentários: com Deus, meu impossível se torna possível. Meu querido filho, minha querida filha, tudo o que foi falado até aqui, o depósito celestial, os sinais que foram enviados, a batalha espiritual ao redor do seu milagre, as razões pelas quais você foi escolhido, os bloqueios que precisam ser removidos, os exemplos de quem recebeu o impossível, tudo converge agora para este capítulo, para este momento,
para este conjunto de instruções que eu preciso te dar com clareza e com urgência, porque existe um timing no meu reino. Existe um momento de Kairos, um momento de oportunidade divina que está aberto agora para a sua vida. E as decisões que você tomar nos próximos dias vão determinar se você entra por essa janela ou se você a deixa fechar. E eu vim te dar, com precisão e amor, o que você precisa fazer. A primeira instrução é que você pare definitivamente de esperar sentir antes de agir. Esse é um dos maiores enganos que paralisa meus filhos, e ele parece tão razoável que a maioria das pessoas nem percebe que é uma armadilha. Você espera sentir certeza, sentir paz, sentir que o momento chegou, sentir que está pronto, e aí vai agir. Mas a fé funciona exatamente ao contrário. Você age primeiro, e o sentimento vem como confirmação no caminho. Pedro não sentiu que podia andar sobre as águas antes de sair do barco. Noé não viu a chuva antes de começar a construir o barco. A viúva de Sarepta não sentiu paz antes de pegar a última farinha e o último azeite para fazer o pão para Elias. Ela fez o pão primeiro, e depois disso a provisão não acabou mais. A instrução para você agora é sair do barco, dar o passo que você tem adiado, fazer a ligação que você tem evitado, iniciar o processo que você tem postergado, tomar a decisão que você tem deixado para depois. Não espere sentir, haja pela fé, e o sentimento vai encontrar você no caminho da obediência. A segunda instrução é que você ajuste sua confissão a partir de hoje. E quando digo a partir de hoje, quero dizer a partir do momento em que você terminar este vídeo. O que sai da sua boca tem poder de criar realidade no plano espiritual. Isso não é pensamento positivo superficial de livro de autoajuda, é um princípio espiritual profundo que está na base da minha criação. Eu criei o mundo com palavras, e o ser humano foi feito à minha imagem e semelhança, o que inclui o poder criativo da fala. Quando você fala, nunca tenho dinheiro, sempre estou no vermelho, minha vida nunca melhora, você está usando esse poder criativo de forma destrutiva. A partir de hoje, a sua confissão muda. Não porque a situação mudou ainda, mas porque você sabe o que foi depositado no seu nome e escolhe falar alinhado com isso. Você vai dizer, a minha provisão está chegando. O milagre que Deus preparou está se manifestando na minha vida. Eu sou filho de Deus e filho de Deus não mendiga. Fale isso em voz alta, fale com autoridade. Fale até que você comece a acreditar no que está falando. E então fale mais. A terceira instrução é que você limpe o terreno do perdão ainda hoje, não amanhã. Hoje, antes de você dormir esta noite, eu preciso que você perdoe quem precisa ser perdoado. Não porque você vai sentir vontade, provavelmente não vai. Não porque aquela pessoa merece, pode ser que não mereça. Mas porque você precisa do que está bloqueado por trás da parede do rancor. Você diz em oração, Senhor, eu escolho perdoar. Eu não sinto agora, mas escolho com a minha vontade. Eu solto essa pessoa, eu solto essa mágoa e declaro que o fluxo da tua provisão está livre agora no meu coração. O perdão é uma decisão antes de ser um sentimento. O sentimento vem depois, às vezes dias depois, às vezes semanas. Mas a decisão de perdoar, tomada em fé, já remove o bloqueio espiritual imediatamente. A quarta instrução é retomar ou intensificar radicalmente o hábito da gratidão. Todo dia, antes de fazer qualquer pedido, antes de listar qualquer necessidade, antes de trazer qualquer problema, agradeça. Agradeça pela vida, pelo coração que está batendo, pelo teto que está sobre a sua cabeça, por menor que seja, pelos filhos, pelo cônjuge, pelos relacionamentos, pelas graças pequenas e cotidianas que você tem tomado como garantidas porque se acostumou a elas.
A gratidão não é fraqueza, é a postura mais poderosa que um filho meu pode assumir, porque ela diz para mim: eu sei que tu és bom mesmo quando não consigo ver claramente. Eu reconheço a tua mão mesmo quando ela age de formas que eu não entendo. A quinta instrução é estar com os olhos abertos para as oportunidades que eu vou colocar na sua frente nos próximos dias. Eu digo próximos dias com intenção, porque o timing está se acelerando. O que eu depositou está na iminência de se manifestar, e parte do processo de manifestação vai exigir que você reconheça e haja sobre oportunidades que podem vir de formas inesperadas. Essas oportunidades podem vir disfarçadas de problemas que forçam uma mudança de rota. Podem vir como conversas que parecem casuais, mas trazem uma informação-chave. Podem vir como uma ideia que surge durante a oração ou no silêncio da madrugada. Podem vir como uma proposta de trabalho que parece pequena, mas é a porta para algo muito maior. Fique de olhos abertos. Fique sensível ao meu espírito. Pergunte a mim em cada decisão: Pai, é por aqui? E eu vou responder, através da paz que eu dou, através da confirmação da minha palavra, através das circunstâncias que vão se organizar ao redor da direção certa. A sexta instrução é que você comece a tomar decisões financeiras alinhadas com o destino de provisão que está sobre a sua vida, e não com a pobreza do passado. Isso significa tratar o dinheiro que você tem hoje, por menor que seja, com o cuidado e a responsabilidade de quem sabe que muito mais está a caminho. Significa parar de gastar impulsivamente em coisas que não têm valor duradouro. Significa começar a pensar como alguém que está sendo preparado para administrar muito mais do que administra hoje. Porque a mentalidade de abundância precisa se instalar antes que a abundância física chegue, e ela começa nas pequenas decisões do cotidiano. E a sétima instrução, a mais importante de todas que estou te dando, é permanecer conectado a mim acima de tudo e de todos. Não perca o hábito da oração. Não abandone o tempo na minha palavra. Não deixe a pressão da vida e a urgência das circunstâncias te afastar do único lugar onde você encontra a força, a sabedoria, a paz e a direção necessárias para atravessar o processo e receber o resultado. Porque no final, embora o milagre financeiro seja real e eu quero que você o receba, o relacionamento comigo é o maior tesouro de todos. E quando você mantém esse relacionamento no centro de tudo, tudo mais, cada detalhe, cada provisão, cada porta, se encaixa no lugar que foi planejado para você desde o princípio. Meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao capítulo que eu precisava esperar até aqui para revelar. Porque as palavras que vou te dizer agora são tão grandes, tão além da capacidade humana de receber sem o contexto certo, que se eu as tivesse dito no começo do vídeo, antes de você entender a batalha, os bloqueios, as instruções, os exemplos dos que receberam o impossível, você não teria conseguido recebê-las com a profundidade que elas merecem. Mas agora você está pronto. Agora você pode ouvir isso. O milagre que foi depositado no seu nome é muito maior do que qualquer coisa que você pediu, muito maior do que o que você ousou declarar nas suas orações mais corajosas, muito maior do que qualquer cálculo que você fez nas suas noites de desespero, tentando estimar o valor mínimo necessário para resolver seus problemas mais urgentes. Eu sei como você ora sobre finanças. Eu estive presente em cada oração, e eu ouço os seus pedidos, pagar as dívidas que têm o seu nome, ter o suficiente para chegar no final do mês sem precisar pedir ajuda, dar uma vida digna para as pessoas que você ama. São pedidos legítimos, são pedidos que vêm do coração, e eu os ouço com amor. Mas, meu filho, minha filha,
Eu não sou um Deus de mínimos, não sou o Deus do suficiente para sobreviver, sou o Deus da abundância que transborda, da graça que excede, da provisão que vai muito além do que você se atreve a pedir. A minha palavra diz que eu sou capaz de fazer muito mais abundantemente, além de tudo que pedimos ou pensamos. Essa frase não é poesia motivacional para animar sermão de domingo. É uma declaração de princípio que revela como eu opero na vida dos meus filhos quando eles se posicionam para receber. O que você pediu é o chão, não o teto, da minha provisão para a sua vida. Deixa eu ser específico sobre o que muito maior significa na prática da sua situação. Você tem orado para que uma dívida específica seja paga. O que foi depositado no seu nome não é apenas para cobrir essa dívida, é para cobrir essa dívida e criar reservas além dela. É para que você saia da situação de pagador de mínimo e entre na situação de quem tem margem, de quem tem folga, de quem tem capacidade de construir. Não estou falando de um milagre que resolve um problema e deixa o próximo igual. Estou falando de uma virada estrutural na sua situação financeira. Você tem orado para ter o suficiente para o mês. O que foi depositado é suficiente para muitos meses à frente e com acumulação, não com consumo imediato. Porque eu não vim para te dar um respiro e te deixar de volta no mesmo ciclo. Vim para te colocar em uma trajetória diferente, uma trajetória de crescimento, de construção, de patrimônio. Você tem orado para que sua família não passe necessidade. O que foi depositado é capaz de colocar sua família em um nível de vida que vai bem além de não passar necessidade, chegando à prosperidade genuína, à tranquilidade financeira, ao tipo de estabilidade que permite que você pense em outros além de você mesmo. Mas quero te mostrar dimensões do que foi depositado que vão além do financeiro. Porque o milagre que está a caminho não é apenas sobre dinheiro. O que foi depositado inclui sabedoria financeira que você ainda não possui completamente. Não apenas recursos, mas a capacidade de tomar as decisões certas com esses recursos. A mentalidade que multiplica em vez de consumir. O discernimento para reconhecer oportunidades genuínas e distingui-las das armadilhas. O senso de administração que mantém a provisão fluindo em vez de deixá-la escorrer pelos dedos. Porque dinheiro sem sabedoria tem prazo de validade curto. E eu não vim para te dar uma solução temporária. Vim para mudar de forma permanente a sua relação com o dinheiro e com a provisão. O que foi depositado inclui conexões e relacionamentos estratégicos que vão alterar o curso da sua história. Porque às vezes a maior riqueza não é o valor que cai na conta. É a porta que se abre através da pessoa certa, no momento certo. Um encontro que eu orquestre pode valer mais do que anos de esforço isolado. Uma conexão que eu prepare pode abrir caminhos que você nem sabia que existiam. E eu sou especialista em mover corações, em organizar encontros que parecem casuais, mas são cuidadosamente preparados pela minha mão. O que foi depositado inclui a restauração da sua dignidade. Você sabe o quanto as dificuldades financeiras podem ferir por dentro. Não apenas a carteira, mas a autoestima, o senso de valor, a capacidade de olhar nos olhos de outras pessoas sem sentir vergonha. Eu vi cada momento em que você sentiu essa dor, cada vez que não pôde responder a uma necessidade da sua família, cada vez que precisou pedir ajuda com humilhação. Cada vez que evitou uma situação social por causa da sua situação financeira. O que está a caminho vai restaurar não apenas a conta bancária, vai restaurar a sua posição, a sua honra, o tipo de dignidade que permite que você caminhe com a cabeça erguida como filho do rei. E há uma dimensão que preciso te mostrar que é talvez a mais impactante de todas, a dimensão geracional. O que foi depositado no seu nome não é apenas para a sua geração. É para quebrar um ciclo que talvez já venha se repetindo na sua família há muitas gerações. Ciclos de pobreza, de limitação,
de nunca ter o suficiente, eles têm raízes espirituais, além das circunstâncias naturais. E o milagre que está depositado no seu nome tem poder para ser o ponto de virada de toda a sua linhagem. Você pode ser o primeiro de uma nova geração de prosperidade na sua família. Seus filhos podem crescer num ambiente financeiro completamente diferente do que você cresceu. Seus netos podem ter acesso a coisas que você nem teve coragem de pedir para si mesmo. Esse é o tamanho do depósito. Essa é a extensão do que está aguardando manifestação. E agora que você sabe, eu preciso que você expanda a sua expectativa para esse nível. Porque fé pequena para um milagre grande não comporta o que está a caminho. Aumente o tamanho do seu crer. Aumente a dimensão da sua esperança. Permita que a minha palavra forme em você uma expectativa que corresponda ao que foi preparado, não ao que você tem experimentado até agora. Escreva nos comentários: Deus está preparando muito mais do que eu imagino. Meu querido filho, minha querida filha. Este capítulo é o mais sério de todo o vídeo, não o mais assustador, porque meu amor por você está presente em cada palavra aqui. Mas o mais sério, e eu preciso que você o ouça não com pânico, não com ansiedade, não com culpa, mas com a sobriedade de alguém que compreende que as decisões têm peso, que os momentos têm prazo e que o que está disponível agora para a sua vida não vai estar disponível da mesma forma para sempre. Existe algo que a maioria das pessoas não entende completamente sobre como eu trabalho no tempo. Eu crio momentos de kairos, momentos de oportunidade divina, janelas abertas. E diferente de uma porta que pode ser aberta e fechada muitas vezes com a mesma facilidade, uma janela de kairos tem um período de abertura. Ela fica aberta, às vezes por dias, às vezes por meses, às vezes por uma estação inteira. Mas ela fecha. Não porque eu seja caprichoso ou cruel, mas porque o ritmo do meu reino obedece a tempos e estações. E quando uma estação passa, a próxima começa com um cenário diferente. E eu preciso que você entenda o que acontece com quem ignora uma janela de kairos. Não para te aterrorizar, mas para que você nunca precise aprender isso da forma mais dolorosa. O exemplo mais dramático na minha palavra é o do povo de Israel no deserto. Eu havia libertado essa nação com minha mão poderosa, pragas sobre o Egito, mar aberto ao meio, água brotando de pedra, pão caindo do céu. Eu provei repetidamente que estava com eles. E quando chegou o momento de entrar na terra prometida, o momento que era o propósito de toda a jornada, eu disse: ela está à sua frente. Eu já a entreguei em suas mãos. Avancem. 12 espias foram verificar. 10 voltaram com o relatório do medo. Os inimigos são gigantes. Nós somos como gafanhotos diante deles. É impossível. Apenas Calebe e Josué disseram: podemos ir porque o Senhor está conosco. E o povo, exausto, desanimado, consumido pelo medo depois de anos de deserto, escolheu acreditar nos 10 em vez de acreditar em mim. E aquela geração inteira nunca entrou na terra prometida. Aquele momento específico, aquela janela, fechou. Não porque eu tirou a terra da promessa. A terra ainda existia, a promessa ainda estava de pé. Mas a geração que teve a oportunidade e não aproveitou, não recebeu. A terra foi dada à geração seguinte, aquela que cresceu com fé suficiente para entrar. Quero que você entenda o peso disso. Não é que eu castigou aquela geração por maldade, é que quando uma estação passa e você não age nela, a próxima estação tem um ponto de partida diferente, e às vezes o que estava disponível de graça em uma estação custa muito caro na próxima, ou simplesmente não está mais disponível da mesma forma. Primeiro, o que acontece com quem ignora o momento, o endurecimento progressivo do coração em relação à fé. Cada vez que você ouve a voz de meu espírito te chamando para agir e escolhe não agir,
o coração endurece um pouco mais, não porque eu endureça, mas porque a incredulidade é como uma casca que vai se formando camada por camada ao redor do coração. Hoje é mais fácil crer do que será amanhã, se você não age hoje. E chega um ponto em que a pessoa ainda escuta as palavras certas, ainda frequenta os lugares certos, ainda assiste os vídeos certos, mas não sente mais nada. O coração ficou impermeável às minhas mensagens. Segundo, a estagnação que se aprofunda. A estagnação que parece segura, porque você não está arriscando nada, não está tomando nenhuma decisão de fé que pode dar errado. Na verdade, é o início de um retrocesso. Porque enquanto você fica parado, o contexto ao redor muda, as contas continuam chegando, os juros continuam rodando. As oportunidades que não foram aproveitadas fecham, e você acorda meses depois, tendo que recomeçar de um ponto ainda mais difícil do que quando decidiu ficar parado. Terceiro, e este é o mais doloroso de todos, quem ignora o momento pode passar pela experiência de ver o que era seu ser recebido por outro. Quando Saul rejeitou persistentemente as instruções de mim, não de uma vez, mas repetidamente, em padrão de desobediência, o reino que estava sobre ele passou para Davi, não por punição arbitrária, mas porque o propósito de meu reino não pode esperar indefinidamente por um vaso que não está disposto a cooperar. Quando um canal está fechado, eu encontro outro canal para o propósito fluir. E há pessoas que vivem o resto da vida com a consciência dolorosa de que havia algo reservado para elas, algo que elas presentiram, algo que chegou perto o suficiente para ser tocado e que foi embora porque não foi recebido no momento certo. Eu não quero isso para você, absolutamente não quero. Eu vim até você neste vídeo, neste momento específico, com este nível de clareza e urgência, exatamente porque não quero que você seja aquele que deixa passar o que foi preparado. E preciso que você saiba também de algo que vai além de você mesmo. O custo de ignorar esse momento não é apenas pessoal. Há filhos que dependem do ambiente que a sua prosperidade vai criar. Há um testemunho que outras pessoas precisam ouvir para acreditar que é possível mudar. Há propósitos que precisam de recursos que vão passar pelas suas mãos. Quando você ignora o seu momento, não é apenas a sua vida que fica sem o que foi prometido. É todo um ecossistema de influência e bênção que deveria fluir através de você. Mas a contrapartida deste aviso, e há sempre uma contrapartida quando eu falo, é esta. Para quem responde ao momento, para quem age sobre o que eu disse, para quem toma a decisão de fé agora, acontece uma aceleração sobrenatural. Coisas que levariam anos de esforço humano se resolvem em semanas. Portas que pareciam permanentemente fechadas se abrem com uma velocidade inexplicável. Pessoas certas aparecem nas circunstâncias mais improváveis. O que estava represado começa a fluir, e uma vez que começa, não para facilmente. Não ignore este aviso. Não ignore este momento. Você foi trazido até este vídeo com um propósito que vai além do entretenimento, além da inspiração passageira. Este é um chamado. Este é um momento de Kairos. E a resposta que você der a ele nas próximas horas vai ecoar na sua história por muito tempo.